Vamos lá, a primeira resposta para o professor José Ferreira. Ele disse, antes de começar, para eu colocar todo o vídeo. Eu não vou colocar todo o vídeo, José Ferreira, porque aqui é sintético. Eu não quero que o vídeo tenha 50 minutos como o seu. Então eu peguei só as partes mais importantes. Por quê? Porque o restante é ele chovendo no molhado, tentando se explicar, tentando explicar o inexplicável. E também é uma técnica que eu percebi que ele usa para desviar a atenção dos seus telespectadores. Então o léxico diz algo, ele quer tentar mudar, mas não consegue, aí ele vai enrolando, e depois diz, então é isso, eu tenho razão e o Ronaldo Piloto está errado. Aí a pessoa que está assistindo, deve ter mesmo, né? Para ter falado todo esse tempo, mas aqui não, aqui nós vamos pegar realmente o que interessa e não vamos desviar a atenção não do telespectador. Sei que você também menciona explicações erradas dos versículos do Novo Pacto. Eu vou dar depois essa explicação, mas não é agora, é num outro vídeo, ok? Outro ponto também, ele fez um outro vídeo dizendo que eu adulterei uma fala dele. Ô professor José Ferreira, o senhor não conhece linguagem sintética, não? Não conhece? Na linguagem sintética, eu não preciso repetir o mesmo elemento da oração que eu já repeti antes. Eu coloco no começo todo o compêndio de doutrina ou todo o compêndio doutrinário. Depois você diz de toda a obra, ou seja, se contradiz, porque um não é sinônimo do outro. Agora, eu não tenho culpa que o senhor não consegue definir para si mesmo o que é que significa logion. Quando você diz todo escrito, né, toda escritura, todo texto, todo escrito, isso não é o mesmo que o compêndio que está na obra. Aí você deveria ter dito de maneira diferente. Todo o compêndio doutrinário contido na obra. Aí sim. Todo o compêndio doutrinário que foi escrito. Aí é diferente. Não todo escrito, toda a obra, todo o texto. É o mesmo que uma pessoa se referir ao meu livro de parapsicologia. Eu apoio as explicações parapsicológicas com respeito à comunicação com os mortos, mas não concordo com toda a obra. Aí essa pessoa está dizendo que concorda com uma parte, mas não com a minha obra inteira. Ou o contrário, eu concordo com as explicações parapsicológicas com respeito à comunicação com os mortos e também concordo ou apoio toda a obra. Então essa pessoa está dizendo que concorda com tudo, além das explicações parapsicológicas da comunicação com os mortos. Então veja que não é o mesmo. E dependendo de como você fala de toda a obra, poderia significar todos os livros que eu escrevi também. Então, por favor, se expresse melhor em nosso idioma. Vamos para a resposta. Aqui ele dá um significado errado de rema também, tá? Mas isso não é o caso. Bom, ele disse que eu dei um significado errado de rema, porque eu disse que logion é muito próximo do significado de rema. E rema quer dizer o quê? Pronunciamento. E logion é um dito, é algo falado. Eu disse que era muito próximo, não disse que necessariamente eram iguais. Mas ele disse que está errado, que logion não tem nenhuma semelhança com a palavra rema. Então vamos conferir isso com os peritos Gingrich e Dunker. Rema, aquilo que é dito. Olha aí. E o que significa logion? Dito. Palavra. Os ditos de logion contêm o quê? Palavra. Dito, expressão. Tá aí, pessoal. Agora, ou vocês ficam com Gingrich e Dunker, ou vocês ficam com a opinião do professor José Ferreira. Para rema, palavra fresca saída da boca. Palavra falada. Aqui ele diz também que eu estou errado ao dizer que rema é a palavra fresca, palavra viva, né? Palavra fresca, saída da boca do Criador. Ele diz que está errado também essa minha definição de rema. Então vamos conferir o que diz o perito Thayer no seu léxico, o léxico do Thayer. Eu vou deixar depois um link na descrição, ok? Olha, já no primeiro significado, rema, propriamente aquilo que é ou foi pronunciado pela voz viva, pela viva voz. Exatamente o que eu falei. Algo falado, palavra. Pronto, agora ou vocês ficam com o perito Thayer, ou vocês escolhem ficar com o professor youtubiano José Ferreira. Agora, o oráculo ele pode conter ação, mas isso é porque o próprio oráculo está descrevendo uma ação. Olha só o exemplo que ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar o exemplo que o oráculo contém ação do seguinte fato. E um dito, contemple as árvores do céu, as aves, que árvores? As aves do céu, as pombas voando e tal. Ali tem uma ação. Não, ali não tem uma ação. O que se tem ali? Ali se tem um dito em que se manda contemplar algo, mas a ação das pombas voando não existe ali. Mas Ferreira, e daí que é uma imaginação? Não existe ali naquele momento. Mas uma hora eles vão encontrar as aves voando ou as pombas voando. O senhor nunca viu uma pomba voando? Nunca viu uma ave voando?
Então, não tem naquele momento, mas isso não quer dizer que é irreal. E outra, quem disse que na imaginação os verbos deixam de ser verbos? O senhor mesmo comentou, a primeira ação ele manda contemplar. Isso já é a primeira ação, ou não é uma ação? Mesmo que eles não estejam contemplando na hora, porque não tem a pomba. Estão contemplando mentalmente. E na imaginação o verbo é verbo mesmo. E o substantivo também é substantivo. Quer dizer que se eu imagino um rapaz correndo, o verbo correr aí não é mais verbo, porque é uma imaginação, não tem ação? Claro que tem. É imaginativa, mas tem uma ação. O que existe ali é uma ação imaginária. Contemple, imagine, tal. Isso não significa dizer que na hora que alguém está dizendo isso, existe as aves voando, as aves andando, não. Na hora não, mas depois vai ter. É uma ação imaginária. Entendeu? Então, esse significado para ação dentro do dito parece que não tem muita razão de ser. Não tem razão de ser esses argumentos que você utilizou. Esses daí não tem razão de ser nenhuma. Mas o que eu falei tem toda a razão de ser, porque está correto, é lógico, é coerente e tem mais. Toda vez que você encontrar agora uma pomba voando ou uma ave voando, você vai se lembrar que o Ronaldo Piloto te falou. Elas voam mesmo, tanto a ave quanto a pomba, tá bom? Veja bem, ele correu o anacronismo, ele trouxe o significado da Septuaginta, de peitoral da Septuaginta, para o Novo Testamento e falou que não mudou nada. Isso é anacronismo. Será? Bom, gente, vamos explicar primeiro o que é esse anacronismo, diacronismo que tanto o Ferreira fala. Que às vezes parece algo tão misterioso, né? E é tão simples. O que é uma análise diacrônica? O que é o diacronismo? É uma série de sincronismos. E o que são sincronismos? Recortes no tempo, para você analisar como aquele termo, aquela palavra, foi utilizado ou utilizada. Entendeu? É só isso. É para você analisar os recortes temporais que foram utilizados aquela palavra para você ter uma ideia geral de tudo que ela já significou no tempo. É isso. Agora, ele define dessa maneira, ele definiu corretamente. Eu cito léxicos falando do período clássico, do grego clássico, depois na Septuaginta, depois no Novo Pacto e também até na era eclesiástica aí. E ele diz que eu não fui, que a minha análise é anacrônica, eu não fui diacrônico. Poxa vida, eu fiz exatamente o que você falou. Fui totalmente diacrônico. Agora, eu notei, me desculpe falar, mas eu notei que o Ferreira não sabe quais são as diretrizes para se compor um léxico. E eu vou explicar agora. Eu sei que você não sabe, porque se você soubesse, não estaria falando assim. Teve até momentos que você disse, olha, um léxico, não dá para estudar o léxico assim, você tem que conhecer o diacronismo, fazer análise diacrônica. Quer dizer, praticamente assim, para entender o léxico, tem que passar pelo crivo do Ferreira. Completamente errado. Não conhece a diretriz para se fazer um léxico. Você não precisa se preocupar com análise diacrônica, porque todo léxico, para ser acadêmico e ser um bom léxico, o autor já fez para você essa análise diacrônica, tá bom? Mesmo um léxico como o do Gingrir e Danker, que somente abarca o Novo Pacto, as escrituras gregas, ele teve que fazer essa análise diacrônica, mesmo não mencionando, mas ele teve que fazer. Senão, como que o autor vai dar o significado exato num dado período de tempo dessa palavra? Não tem, porque muitos outros significados poderiam casar com o texto. Então ele tem que fazer a análise diacrônica, ok? Então, Ferreira, todo léxico já faz a análise diacrônica. Outro ponto, que, olha, realmente eu não sei nem como determinar, ou melhor, eu sei, mas eu não sei tecnicamente. Que falácia é essa que ele apresentou aí? Eu não sei. Mas por falta de termos, eu vou criar uma agora que combina muito bem com o que ele fez. Eu consideraria essa falácia cara de pau. Tem que ser cara de pau. Porque o indivíduo está mostrando o meu vídeo, eu mostro um print do léxico, menciono o significado na Septuaginta, e depois o significado no Novo Pacto, que é um só, anorocal, em todos os versículos. E me baseio nessa definição do Novo Pacto. Eu não me baseio na definição da Septuaginta. E ele diz que eu me baseei completamente no significado da Septuaginta. Não, quando eu falei que são iguais, eu achei que você iria entender, ô Ferreira. Eu estou falando da essência do grosso, qual? O verbo oracular, ou você não sabe que ele se deriva de oráculo. Então, o peitoral oracular do sumo sacerdote é o mesmo que dizer o oráculo que está no peitoral do sumo sacerdote. E depois ele define no Novo Pacto inteiro an oracle, um oráculo. Então o significado não mudou. Por mais que eu tenha feito a análise diacrônica,
Essa análise mostrou que o significado sempre foi o mesmo, sempre um oráculo, não é? Claro, um oráculo que pode conter doutrinas, pode se traduzir por palavras, declarações, porque é algo falado, revelação divina, lógico, o oráculo serve para isso. O que era o oráculo de Delfos? O que as pessoas buscavam? Uma comunicação divina, uma revelação divina que os ajudasse nas suas questões, nas suas dificuldades, é óbvio, não é? Então, assim, isso aí é tudo conteúdo do oráculo. Mas o que a palavra significa? Dito, oráculo, e acabou. Então, eu não me baseei totalmente na Septuaginta, como você está falando. Eu falei o grosso, a ideia é a mesma, ok? Até porque, se fosse verdade, naquele versículo que eu traduzi em O Novo Pacto, Ronaldo Piloto, que eu traduzi assim: se alguém fala, que seja como oráculos de Elohim. Eu teria traduzido: se alguém fala, que seja como o peitoral oracular do sumo sacerdote de Elohim. Eu fiz isso? Claro que não, não é, Sr. Ferreira? Então, prova de que o senhor está pervertendo tudo o que eu falei. Assim você vence todos. E na parte eclesiástica, logia tu curio, também não muda. É essay on super real, que aí eu não sei o que é, mas é um ensaio, né? É um ensaio sobre não sei o que lá da religião aí. Então, ele vai falar agora. O ensaio significa justamente o compêndio doutrinário. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá, eu não vou nem ficar discutindo, mesmo que significasse ensaio, porque essay em inglês pode significar também dissertação, esboço, tá? Mas vamos supor que o essay aí que eu defini, o ensaio, significa o que o Ferreira quer, embora nem ele saiba exatamente o que ele quer. Que seja compêndio doutrinário, que seja a obra toda, enfim, tanto faz. Tem um problema aí, o Ferreira. Eu cometi um deslize, e pelo visto o Ferreira deslizou comigo, porque acho que ele achou interessante. Eu achei muito estranho a obra dizer que na era eclesiástica significava ensaio, apesar de não militar com nada do que os léxicos já estavam mostrando, mas era muito estranho em relação aos outros. Eu falei, não, eu quero saber o que é esse lance de essay on superior. O que é? Superioridade da religião? O que significa isso daí? Eu fui procurar no próprio léxico do Dr. Abbott. Foi quando eu encontrei, na página 8, a seguinte revelação. Wow, Dr. Abbott's caution. Traduzindo, enquanto a cautela do Dr. Abbott. E aí vocês notam que tem o número 1. Vamos lá para ver que nota é essa. Foi aí que eu vi, escrito Essays, na folha 67. Ou seja, gente, aquele Essays on Superior não é o significado de Logion. Eu que cometi um deslize. Se refere a um artigo escrito pelo próprio Dr. Abbott, ou por outras pessoas também. São dissertações. Então, vamos voltar àquele print. Olha aí, então ele está dizendo que na era eclesiástica, ele cita a frase logia tu curio. E é óbvio que está se referindo ao Papias. Aí ele diz, veja em Essay on Superior. Ou seja, ele fez um comentário a respeito dessa frase, uma dissertação a respeito disso. Mas qual é o significado aí de logia? É o mesmo do Novo Pacto, porque está em itálico e ele não deu um novo significado. Então, também no período eclesiástico, aí sim, tá de acordo com os léxicos. Significa enorcal também, tá? E você confere nesse artigo do Dr. Abbott aí, que eu acabei confundindo na página 172. Até porque se eu estivesse correto, não é só ensaio. Tem que ser tudo. Essay on Superior. Veja que todas as definições estão, a principal pelo menos, em itálico. E no caso aí tudo está em itálico, né? Essay on Superior. Então teria que significar o quê? O ensaio sobre a superioridade da religião? Então foi um erro meu, me desculpem. E José Ferreira, sinto muito, o seu castelo veio abaixo. No lexicon do Dodson, ele diz que Logion significa Divine Communication, comunicação divina. Então não tem nada de ações, de atos, de... Observe, aqui ele comete um erro gravíssimo, qual? Ele atribui ao Dobson o que Dobson não diz. Não, Ferreira. Quem atribui, quer enxertar ideias e definições no léxico do Dodson é você. Eu disse exatamente o que o Dodson pretendeu dizer, sem tirar nem pôr. Então é você que quer acrescentar ações, quer acrescentar toda a obra, quer acrescentar narrativas, os milagres do Yeshua. Não, é você que está inventando. Você não tem nenhum acréscimo para fazer nessa maravilhosa obra do Dodson. Com todo respeito, esta obra tem muito para te ensinar. O que é uma comunicação divina? Várias formas, de várias maneiras. Através de um escrito, através de um texto, através de uma mera fala, através de Jesus. Jesus curando, transformando água em vinho, limpando o leproso. Aquilo ali era Deus se comunicando com os homens.
Ferreira, agora quem está sendo anacrônico é você. Você está dando um significado que nós usamos, moderno, para o significado antigo de logion. Logion não abarca esse significado metafórico que você está falando. Do tipo, a pintura fala pelo pintor. É verdade, metaforicamente falando. Mas no caso, essa metáfora não se aplica a logion. E como sabemos disso? Primeiro, analisando os textos onde ela ocorre. E segundo, que os próprios léxicos não trazem essa definição. E se logion tivesse esse significado, ainda que metaforicamente, o léxico traria esse significado metafórico também. Assim como faz a Helps Word Studies, o léxico do Thayer e muitos outros também. Você está inventando, está querendo enxertar significados aonde realmente não existe. Dodson não falou disso, tá? É comunicação divina, é oralidade. E outra, não venha me ensinar o que é comunicação, porque, modéstia à parte, eu sou formado na área. Então eu sei muito bem o que significa. Então não é nada disso aí que você quer. Isso aí é um significado posterior, lato, metafórico, que não se aplica ao uso diacrônico que fizemos de logion. Então você está errado. Vamos ver agora no léxico do Gingrich e Duncker. É bem básico, mas é um léxico que eu gosto, é interessante. Logion, dito, plural ditos, oráculos. Nada de ações. Observe aqui nessa leitura, eu vou até aumentar aqui a tela para você ver. Observe que nada de ações, quem está falando é o piloto, não o léxico. É o piloto, não o léxico. Ô Ferreira, eu estou falando exatamente o que está no léxico. No léxico não consta ações. Se significasse ações, aí o léxico mencionaria. É você que está fazendo uma conclusão, você está tirando uma conclusão reversa aí da sua cabeça, eu nunca vi isso. É o piloto que está falando, não é o léxico? O léxico não vai dizer algo que não significa. A obrigação do léxico é dizer aquilo que o termo significa, e não o que não significa. Se fosse do jeito que você quer, um léxico iria conter bilhões de páginas, e ainda assim não seria um léxico completo. De onde você tirou esse raciocínio? Você tem ditos e oráculos como sinônimo de logion. Agora ele vai querer inventar diferenças que não existem no léxico do Gingrich e Duncker. Prestem atenção. Mas você tem ditos e oráculos diferentes uns dos outros. Aonde isso? Só na cabeça do Ferreira. O léxico está colocando. Sabe os ditos, aqueles ditos, as falas curtas? Os aforismos, ele está colocando como um significado e oráculos como outro. Aí ele apresenta qual contexto? Contexto de Atos 7:38, Romanos 3:2, Hebreus 12, 1 Pedro 4:11. Eu já apresentei a vocês que é o contexto de toda a doutrina. Agora ele tenta... Como ele não conseguiu provar o que ele queria... Não, então, mas eu já falei. Ele desvia a atenção para o compêndio da doutrina e tal, que não tem nada a ver com a definição que nós estamos falando aí. Ferreira, já deu para ver que você também não conhece formatação de léxico. Mas eu vou te explicar. Não sei se você vai entender, mas eu vou te explicar. No léxico, especialmente o Gingrich e Duncker, se dito fosse diferente de oráculo como quer o seu Ferreira, ele não teria separado-os por vírgula. Quando se separa por vírgula, é porque são sinônimos. Ele está dando várias opções sinonímicas, não é? Para você poder escolher na hora de fazer a tradução. Se fossem diferentes mesmo, sabe como ocorreria? Primeiro, haveria ou uma separação por ponto e vírgula, não por vírgula, ou então dito. E aí mostraria os versos que confirmam que significa dito. Aí depois, supondo que o oráculo fosse diferente, isso não existe, só na cabeça do Ferreira. Os oráculos são pronunciados através do quê? De ditos, né? Eles surgem através dos ditos. Aí ele diria, então, dito, os versos. E aí, 2, oráculo, mais versos para confirmar que aí significa oráculo. No entanto, o Gingrich e Duncker não fazem isso. Não são opostos. Dito e oráculo. São apostos, estão juntos. Um está complementando o outro. Tudo para ajudar na definição de logion, para que você possa entender. Então não é nada disso que você falou, Ferreira. Não tem essa diferença. Essa aí você tirou da manga. Ou da sua cuca. E ele apresenta um outro significado. Ó. Logos, logia, logo. Eloquência ou erudição. Atos 18, 24, mais o significado, isso aqui é aposto enumerativo, gente. Nossa, cara, aqui ele fez uma confusão que eu vou te contar. Eu já vi que ele não entende de formatação de léxico mesmo. Vamos ver, gente.
Olha a confusão dele. Logion. Então ele diz dito, plural, ditos, oráculos, tanto faz. O significado é o mesmo, não é? Não tem separação aí. E aí cita todos os versículos onde ocorre no Novo Pacto nas escrituras gregas essa palavra. Então significa isso. Aí ele diz que ele dá mais definição, porque ele viu logia. Tá vendo entre colchetes? Não, seu Ferreira. Quando isso ocorrer no léxico do Gingrer e Dunker, aí não é uma palavra grega, é o nosso sufixo logia. É para indicar que esse sufixo logia, em palavras como parapsicologia, psicologia, esse sufixo veio de logion. É só isso. Só que ele piorou ainda mais e ele envolveu no meio da definição o logios também. Gente, olha aí, pessoal, é uma outra palavra, é outro termo. Não, a definição de logios é o que vem depois. E não é eloquência que ele errou, é eloquente ou erudito, tá vendo só? Tanto faz. Ele às vezes coloca como ou, às vezes ele coloca só uma vírgula, eloquente, erudito, é o mesmo. Tá bom? Aí o tradutor é que vai escolher o que acha que soa melhor, não é? Dentro do contexto. Então logios aí não tem nada a ver com logion, não é nenhuma definição. Você pirou de vez aí o José Ferreira. Daqui a pouco ele vai falar, logismos também, não é? E logomakeo, e por aí vai. Não, essas são outras palavras, não tem nada a ver. Se concentre apenas em logion, dito, ditos, oráculos. E aí Atos, Romanos, Hebreus, 1 Pedro, só. E logia para você saber que veio de logion. Ferreira, antes de citar ou de comentar sobre um léxico, você tem que aprender a formatação desse léxico. Você está por fora, meu querido. Depois nós vamos para a obra Greek Lexicon for the Septuagint. Aí cita Números, Deuteronômio, Isaías e diz que significa o que, gente? Logion? Word, teaching, revelation, mostly of the Lord. Ou seja, palavra, ensino, revelação, majoritariamente do soberano Senhor, do Yahvé, do Adonai. E aí cita os Salmos aí, confirmando. Olha as explicações do José Ferreira. As invenções, na verdade. Ele quer escapar de todo jeito do óbvio. Não tem como escapar. Então observe, senhores, o que ele está dizendo aqui, ó? Palavras, ensinamentos Isso. e revelação. Aham. Agora, gente, não está falando de ensinamento por meio de palavras e revelação. Não. Não queira distorcer, não. A obra começa já definindo como palavra, meu caro. Tudo que vier vem por meio disso. Não teria nem cabimento, não é significar qualquer outro meio que não fosse palavra. Não, é palavra. Ensino, o ensino o ensino é passado como? Através de palavras. E esse ensino é o quê? Uma revelação divina, óbvio, não é? Porque até então você não conhecia aquilo, senão não precisava te ensinar. Uma vez que foi te ensinado no dito, também isso se configura uma revelação. São sinônimos que complementam um ao outro na definição de logion. Que aí você escolhe o que você acha que se adapta melhor aí ao contexto, embora, né? Porque assim, nenhum sinônimo é exatamente igual, não é, gente? Então assim, por exemplo, palavra tem uma relação com o ensino, né? O ensino através de palavras, mas nunca são exatamente iguais. Nem o bonito é exatamente igual ao belo, que não é exatamente igual ao lindo, mas são sinônimos. Então ele está mencionando, no caso aí, o conteúdo do oráculo, são palavras, ou ensinos, ou revelação. Não tem essa diferença que você está querendo inventar aí, ô Ferreira. Não. Sim. É uma coxa numerador. É uma explicação enumerativa de logo. E aí? Isso não tem diferença. Por que você está falando que é diferente? Não são opostos. Então, tem o significado de palavra, que aí seria o dito curto. Está lá no dicionário anterior. Não. Palavra não é o dito curto só. Palavra pode ser um dito longo também. É palavra, meu caro. Declaração do Criador. E ensinamento, esse ensinamento não necessariamente pela palavra. Errado. Totalmente, exclusivamente por palavra. Senão o léxico teria mencionado isso. É você que quer que ele signifique isso. Não, você quer falar sobre Atos? Vai lá e fala da obra do Robson que você citou, porque esse sim, erradamente, mas admite que significa Atos também. Então aí você está correto. O seu léxico está mencionando isso. Porque a função do léxico, eu vou repetir de novo aquela conclusão reversa do tipo, não, pode significar Atos. Porque o autor do léxico não disse que não significava. Então eu poderia dizer, logo significa cabeça também. Deixa eu ver se ele mencionou cabeça. Ele não mencionou cabeça, mas também ele não disse que não significava, não é? Sendo que o léxico não tem esse compromisso. Ele tem que se preocupar em citar o que significa. O que não significa é simplesmente descartado. Isso é uma questão óbvia.
mas ensinamento de todas as formas. Aqui é uma forma de significado de lógio e revelação. Revelação que é uma outra forma, que é um outro significado. Olha aí, pessoal, agora ele quer dar um outro significado para a revelação. Onde que tem outro significado, Ferreira? Para com isso. Não é? O livro de revelação, tudo foi dito por palavras, ditos. Esses ditos tinham instruções, e essas instruções eram revelações também, entendeu? Então, não tem essa diferença. No caso aqui, eu estou falando mais de maneira mais lata, né? Logion nem pode se usar esse exemplo, né? Logion realmente é através de palavras e ponto final. Pode conter doutrinas, que são ensinos, que são revelações. Tudo sinônimo. Um contém o outro. Mas tudo dentro do dito, tudo dentro do oráculo. Não perverta os léxicos. Então, sinceramente, o Ferreira não foi bem sucedido na sua argumentação, demonstrou que não conhece os requisitos necessários para se fazer um léxico, não sabe usar um léxico e também não conhece formatação de léxico. É isso por enquanto. Agora, com todo respeito, me deem licença que eu vou brincar de gangorra, porque depois dessa eu estou me sentindo em um verdadeiro jardim da infância. Graça para vocês e shalom.